Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo, certo? Agora nós vamos falar sobre pedagogia, tá? Eu tô aqui com 3 características de um pedagogo, certo? Essas características são assim, como é que eu posso dizer? Vou falar difícil, condição sine qua non. O que é uma condição sine qua non? É uma condição que sem ela você não é. Tá? Então são características que um pedagogo tem que ter, tá? Nesse vídeo eu vou falar 3, depois eu vou falar outras 3, tá certo? Bom, então vamos a 3 características. Primeira característica, mentalidade de crescimento para ser um eterno aprendiz. Isso é interessante, porque na verdade o que acontece muito na área do ensino, né? Em várias áreas do ensino, os professores entrarem em uma situação, em uma dinâmica onde eles acham que são os detentores do conhecimento, né? Que é muito triste e é muito grave, porque a partir do momento que você se coloca numa posição onde você acha que você é o detentor do conhecimento, você já está errando, porque você já está achando que aquele conhecimento que você tem para o seu público é superior ou é principal. Eu costumo dizer muito o seguinte: a gente está numa época onde qualquer um consegue, né, se dedicar a ganhar dinheiro com qualquer coisa, tá? Foi a época que você tinha que fazer uma faculdade, foi a época que você tinha que acabar o ensino médio. Tem uma molecada ganhando dinheiro na internet, ganhando 3, 4 mil, 5 mil, sem acabar o ensino médio, sem nada, e já está dominando a ferramenta ali, quando tem gente se matando na faculdade. Então assim, você dominar um conhecimento não te faz superior a exatamente nada, tá? Eu vou dizer até que você dominar um conhecimento só serve para você se superar, se auto-superar e nunca superar o outro, tá? Então isso é muito importante. E isso é como é que eu posso dizer? É uma pulguinha na vida de muitos professores e pedagogos, porque tem uns que acham que realmente aquele conhecimento que eles têm é um conhecimento superior. Então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a partir desse momento, se você não tem essa sensibilidade, você pode cair na armadilha de não conseguir, inclusive, ter uma troca mais justa, ter uma troca interessante, né? Então, por exemplo, a partir do momento que o pedagogo ele perde, né, essa mentalidade de crescimento para continuar aprendendo, ele vai se colocar como superior, e se colocando superior ele começa a cometer muitos erros. Por exemplo, relato de aluno de escola, de professor olhar para a menina que está com a blusa mostrando o umbigo e começar a criticar a menina por ela estar usando essa blusa, porque a menina é meio gordinha, por exemplo. Meu, é sério que o professor focou 5 minutos nisso? Essa é a capacidade intelectual e técnica que o professor tem, em vez de conseguir desenvolver uma dinâmica para trazer a sala para o conteúdo, para a dinâmica com ele, relação afetiva, relação técnica, conhecimento. Ele vai perder tempo e investir 5 minutos para arrumar encrenca, inimizade e desatenção de um aluno. Isso é uma falta de inteligência muito grande. Isso tem muito a ver com a ideia de que o professor ele se acha superior, e se achando superior, muitas vezes esse pedagogo, ele coloca o outro a um nível inferior a ele, e tudo que diz respeito ao outro não tem valor, ou tem um valor muito baixo, então ele critica. Quer dizer, é para ele estar focado na aula, centrado na aula, não é para ficar olhando roupa nesse exato momento, né? Primeiro conquista, traz. Tem professores excepcionais, isso não é uma fantasia que eu estou falando, que eu estou trazendo aqui. Então o professor precisa meditar nessas 3 coisas que eu vou falar nesse vídeo. Essa primeira, mentalidade de crescimento para ser um eterno aprendiz. Quando você tem essa capacidade, você se torna mais humilde e o teu tempo vai ser direcionado à troca, a ensinar o outro e receber do outro o que o outro tem para passar para você. Nem que for atenção, você também já está, no mínimo, aí aprendendo com ele sobre algumas características. Então isso é importante. Então, professor, pensa nisso. Mentalidade, você tem que ter essa mentalidade de crescimento
para você continuar aprendendo, para você ver que você pode dar mais, para você ver que o outro também tem um espaço dele, tem um espaço de curiosidade, tem uma inteligência específica que ele vai desenvolver mais ou menos. E para isso, para você sentir toda essa evolução, para você contribuir, você precisa estar no seu lugar, certo? E nada mais humilde do que o lugar de aprendizagem, certo? Bom, vamos dar uma segunda característica, que é a capacidade de planejar e implementar projetos educacionais. Isso daqui, galera, nossa, é uma treta. Porque, na verdade, quando a gente vai falar sobre isso, já existe um problema, né? Existe núcleos, grupos de professores que se preparam para isso, que dão curso para isso, mas a grande maioria, na verdade, não consegue nem fazer o mínimo, que é conseguir dominar uma sala para passar a sua aula, para que a aula seja relevante e faça alguma diferença. Imagine implantar projetos onde você vai ter que administrar mais questões, mais coisas, mais dinâmicas, mais gente. Mesmo que seja um projeto básico de educação para você implementar numa escola, numa escolinha, numa sala específica de aula, isso tem que ter, e vai exigir teu tempo de estudo, tempo de elaboração, tempo de laboratório, né? E você precisa disso. Se você quiser ser um professor que vai conseguir entregar aquilo que você quer entregar, uma boa aula, absorção de conteúdo, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar que você tem que desenvolver isso daqui, ó, a capacidade de planejar e implementar projetos educacionais. Eu não estou falando de grandes coisas. O primeiro projeto educacional que você tem que implementar e aplicar, certo? Monitorar e fazer todo um esquema. O primeiro projeto é a minha dinâmica em sala. Primeira coisa, tá? Que vai ser a sua dinâmica talvez mais importante. A partir disso você pensa outras ideias. Então, quer dizer, isso daqui é extremamente interessante. O professor tem que ter isso, tá? Muitos professores se cansam, começam a dar uma aula muito meia boca para ruim, porque eles estão estagnados. Mas geralmente eles estão estagnados muitas vezes por causa disso, porque eles não conseguem dominar o básico, que é o conteúdo na sala de aula. Até hoje eu lembro de uma aula de geografia, que é um exemplo legal pra gente pensar aqui, que é o seguinte: na aula de geografia, quinta série, o professor chegava, fala galera, trocava ideia com todo mundo, com o fundão, com aqui, e já ia passando conteúdo, passava só tópicos, não perdia tempo passando texto, passava tópicos na lousa, explicava rapidão, já falava, galera, vai sacando o caderno enquanto eu tô explicando, que é valendo ponto. E aí, enquanto ele ia explicando os pontos, ele fazia um desenho ali, um rabisco ilustrativo na lousa, e aí nisso ele fazia o desenho ilustrativo e tal, e sempre toda a aula era pra gente responder 2, 3 perguntas sobre o que ele falou ali, e aí ele ia chamar lá na frente, fazer uma fila, ele olhava para a pessoa e ela tinha que responder, que escrever a resposta. Se ele viu que estava muito copiado de alguém, muito de qualquer jeito, ele perguntava para ela e ela tinha uma chance oral de responder. Então, quer dizer, tudo isso era para quê? Para reforçar o conteúdo, reforçar o conhecimento. E era maravilhoso, porque não dava muito tempo de zoar na sala, o professor era bacana, valia ponto, era fácil. Você tinha 2 oportunidades para conseguir gerar pontos, que era você escrever e passar para o professor, e se ele não gostasse do teu texto, você tinha que tentar explicar. Então era muito interessante e todo mundo participava. Quer dizer, um mecanismo que ele sempre aplicava toda semana. Quando chegava na pré-prova, a gente ia bem na pré-prova, quando chegava na prova nós íamos bem. Por quê? Ele já estava preparando, interagindo, fazendo toda essa dinâmica. Agora, é um professor que não cansou de lecionar. Por quê? Porque ele não tinha problemas. Ele conseguia trazer todo mundo, dos melhores aos piores, todo mundo para fazer atividade. Agora veja bem, aonde que começou essa facilidade dele conseguir desenrolar muito bem? Começou em, olha só, planejar e implementar. Começar do pequeno. O meu projeto de dar uma boa aula de geografia baseada em pontuações, perguntas e respostas simples, exercícios para preparar para a prova. E ele dominou o básico primeiro, depois o resto foi consequência. Então você, pedagogo, precisa de capacidade de planejar e implementar projetos educacionais. Nem que você, depois da faculdade, faça um curso específico, certo? Mas faça, tá bom? Bom, vamos lá então para o terceiro, certo? O terceiro é o seguinte: a habilidade em lidar com diferentes públicos, como crianças, jovens e adultos. Isso daqui é negligenciado por muitas formações, tá? Por muitos profissionais,
E é uma coisa que eu sempre digo, você tem que conhecer os diversos públicos. Gente, na faculdade você vai fazer psicopedagogia, você vai fazer psicologia, um período de psicologia, às vezes tem psicologia social, e lá tem vários aspectos da psicologia, vários ramos, e uma coisa que você precisa sempre se atentar e melhorar é entender a psicologia social e a psicologia de grupo e de grupos específicos, né? Por exemplo, psicologia do desenvolvimento humano, para você entender como é que é a cabeça da criança, do adolescente, do jovem adulto, do idoso, certo? Então, quer dizer, isso já te dá uma bagagem para você entender como é que lidar com esse público. Até porque se a gente for olhar de forma geral, o pedagogo, ele nunca lidar com um público só. Vamos supor que é um pedagogo de uma escola, tá? Escola, ensino fundamental até o nono. Beleza. Ele vai lidar só com as crianças e com os pré-adolescentes, adolescentes que estão lá? Não, por quê? Porque essas crianças têm pai, têm família, têm mãe, têm cuidadores. Eles vão vir e vão interagir junto com a escola, né? Então, quer dizer, existe um universo em volta daquele público. Nunca é só aquele público. Então, você tem que ter essa facilidade, tá? Tem que desenvolver, você tem que ter essa habilidade de lidar com diversos públicos. Primeiro também porque você nunca sabe em que momento você vai estar na vida e para que público você vai cair para trabalhar com eles, né? Como pedagogo você pode trabalhar com qualquer público, então sempre especializações, prestar atenção em psicologia do desenvolvimento humano dos vários grupos é importante. Não adianta você ficar bitolado só em um público. Tá? Só no público que você trabalha atualmente. Dá para você ir absorvendo conhecimento em volta para lidar com isso. O que mais tem, gente, é pedagogo, eu tô falando desde professor a diretor, tá? Que às vezes sabe lidar com o seu público, tipo criança, mas não sabe lidar com a família. Sabe lidar, por exemplo, com grupos familiares, mas não sabe lidar com o adolescente. Não sabe lidar com o pré-adolescente, por exemplo, né? Ou com aquela criança que tá dos 6 aos 9 anos, que também tem uma energia diferente, tem um enfrentamento diferente muitas vezes. Então não adianta você saber desenvolver essa relação só com o público, né? E às vezes você nem precisa dominar muito o seu público específico, mas você precisa dominar um público anterior a ele. Por exemplo, tem escolas onde a participação dos pais é fundamental. Então os professores, os pedagogos têm que ter um bom direcionamento para trabalhar com as famílias, porque trabalhando com as famílias conseguem ali administrar e ajudar na dinâmica com as crianças e fazer com que as crianças sejam mais participativas, mais respeitosas, se importem mais com os estudos, né, essas coisas que a gente já sabe. Então, sendo assim, o seu trabalho melhora com as crianças. Através do quê? Da sua relação com a família, tá? Então, você nunca trabalha com um público só e você, pedagogo, precisa desenvolver isso. Dica minha: estuda a psicologia do desenvolvimento humano nos diversos grupos sociais que você vai ficar bem munido sobre isso, certo? Então essas foram 3 características. Tem outro vídeo, tá bom? Se não saiu, vai sair, com certeza já tá por aí na playlist, tá? Quando acabar aqui, procura que você vai achar, que é o vídeo 2, tá certo? Vai estar o vídeo 2, que é com mais 3 características. Eu também vou dar exemplos, vou explicar que você que é da educação, você que é pedagogo, precisa absorver e desenvolver essas características, certo? É isso aí, então espero que você tenha curtido e gostado. Escreve aqui embaixo: quero ser pedagogo ou sou pedagogo, e qual dessas 3 dicas que você ainda tem dificuldade. Escreve aqui pra gente bater um papo. Tamo junto, clica no joinha e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Compartilha na sua sala de faculdade lá no grupo, certo? Que vai ajudar muita gente. Valeu!